Muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de domingo aqui no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro na TV Brasil. Como de costume, a gente começa com a catequese com o Papa Francisco. Agora você confere a mensagem de sabedoria que o Santo Padre tem para nós. Em breve escutaremos a homilia que o Papa Francisco havia já preparado para esta celebração, por ocasião do Jubileu do Mundo do Voluntariado, e que o cardeal Michael Czerny vai ler em nome do Santo Padre. Gesù è condotto dallo Spirito nel deserto. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Il nostro cammino di Quaresima Todos os inizia anos, seguendo in questo spazio o nosso caminho quaresmal começa che por egli seguir o attraversa Senhor e neste trasforma local per noi. que Ele atravessa e transforma para nós. Quando Gesù entra nel deserto, infatti, Na verdade, accade un quando Jesus cambiamento entra no decisivo. deserto, ocorre uma mudança Il luogo decisiva. del silenzio diventa ambiente dell'ascolto. O lugar do silêncio torna-se um ambiente de escuta. Ascolto messo alla prova. Uma escuta que é Perché posta à occorre prova, scegliere a chi dare retta porque é necessário escolher entre duas vozes completamente opostas. proponendoci questo esercizio. Ao propor-nos este exercício, o Evangelho testemunha que o caminho de Jesus começa com um ato de obediência. É o Espírito Santo, a própria força de Deus, que o conduz aonde nada de bom cresce da terra, nem cai do céu. No deserto, o homem experimenta a própria miséria material e espiritual, a necessidade de pão e de palavra. Também Jesus, verdadeiro homem, sente fome. E durante 40 dias é tentado por uma palavra que não vem do Espírito Santo, mas do espírito maligno, do diabo. Acabando de entrar nos 40 dias de Quaresma, reflitamos sobre a certeza de que também nós somos tentados, mas não estamos sós. Conosco está Jesus, que nos abre o caminho através do deserto. O Filho de Deus, feito homem, não se limita a oferecer-nos um modelo na luta contra o mal. É muito mais do que isso. Dá-nos a força para resistir às suas investidas e perseverar no caminho. Consideremos, então, três características da tentação de Jesus e também da nossa: o início, o modo e o resultado. Comparando estas duas experiências, encontraremos ajuda para o nosso próprio caminho de conversão. Antes de mais, no seu início, a tentação de Jesus é voluntária. O Senhor vai para o deserto não por fanfarronice, para mostrar como é forte, mas pela sua disponibilidade filial ao Espírito do Pai, a cuja orientação responde prontamente. Nós, pelo contrário, sofremos a tentação. O mal precede a nossa liberdade, corrompe-a a partir de dentro, como uma sombra interior e uma ameaça constante. Enquanto pedimos a Deus que não nos abandone na tentação, recordemos que Ele já atendeu esta prece através de Jesus, o Verbo que se fez carne para permanecer sempre conosco.
O Senhor está perto e cuida de nós, especialmente no local da provação e da dúvida, ou seja, quando o tentador levanta sua voz. Ele é o pai da mentira, corrupto e corruptor, porque conhece a palavra de Deus, mas não a compreende. Aliás, distorce-a, como fez no tempo de Adão, no jardim do Éden. Assim faz agora contra Jesus, o novo Adão, no deserto. Cogliamo qui il singolare modo col quale Gesù viene tentato, cioè nella relazione con Dio. Entendemos aqui o modo singular com o qual Cristo é tentado, ou seja, na sua relação com Deus, seu Pai. O diabo é aquele que separa o divisor, enquanto Jesus é aquele que une Deus e o homem, o mediador. Na sua perversão, o demônio quer destruir esta união, fazendo de Jesus um privilegiado. Se és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E ainda, desde o pináculo do templo, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Perante estas tentações, Jesus, o Filho de Deus, decide como ser filho. No Espírito que o guia, a sua escolha revela como quer viver a sua relação filial com o Pai. Eis o que o Senhor decide. Esta relação única e exclusiva com Deus, de quem é filho unigênito, torna-se uma relação que envolve todos, sem excluir ninguém. A relação com o Pai é o dom que Jesus comunica ao mundo para a nossa salvação, e não uma usurpação da qual se pode valer para obter sucesso e atrair seguidores. Também nós somos tentados na nossa relação com Deus, mas de forma oposta. Com efeito, o diabo sussurra-nos ao ouvido que Deus não é verdadeiramente o nosso Pai e que, na realidade, nos abandonou. Satanás pretende convencer-nos de que, para os famintos, não há pão, muito menos proveniente das pedras. Nem na desgraça os anjos vêm em nosso auxílio. Quando o mundo está nas mãos de forças malignas que esmagam os povos com a arrogância dos seus planos e a violência da guerra. Enquanto o diabo nos quer fazer crer que o Senhor está longe de nós, levando-nos ao desespero, Deus aproxima-se ainda mais, dando a sua vida pela redenção do mundo. E chegamos ao terceiro ponto, o resultado das tentações. Jesus, o Cristo de Deus, vence o mal, afasta o diabo, que, no entanto, voltará a tentá-lo no tempo oportuno. É o que diz o Evangelho. E recordá-lo-emos quando, no Gólgota, voltarmos a ouvir dizer a Jesus: se és filho de Deus, desce da cruz. Nel deserto il tentatore viene sconfitto. No deserto, o tentador é derrotado, mas a vitória de Cristo ainda não é definitiva. Sê-lo-á na sua Páscoa de morte e ressurreição. Enquanto nos preparamos para celebrar o mistério central da fé, reconhecemos que o resultado da nossa aprovação é diferente.
talvolta cadiamo. Siamo tutti peccatori. Perante a tentação, por vezes caímos. Somos todos pecadores. Perché Dio ci solleva da Todavia, a derrota não é definitiva, pois Deus levanta-nos de cada queda com o seu perdão, que é infinitamente grande em amor. A nossa aprovação não termina, pois, com um fracasso, porque em Cristo somos redimidos do mal. Atravessando com Ele o deserto, percorremos um caminho onde não havia nenhuma indicação. O próprio Jesus abre-nos este novo caminho de libertação e redenção. Seguindo o Senhor com fé, de errantes passamos a peregrinos. Care sorelle e cari fratelli, vi invito a iniziare così il nostro cammino. Queridas irmãs e queridos irmãos, convido-vos a iniciar assim o nosso percurso quaresmal. É porque ao longo do caminho temos necessidade daquela boa vontade que o Espírito Santo sempre fomenta. É com alegria que saúdo todos os voluntários que hoje se encontram em Roma para a sua peregrinação jubilar. Vimos os aplausos da praça a estas palavras do Papa. Vi ringrazio molto, carissimi. Muito obrigado, caríssimos, porque, a exemplo de Jesus, servis o próximo sem vos servirdes dele. Nas ruas e nas casas, ao lado dos doentes, dos que sofrem, dos encarcerados, com os jovens e os idosos. A vossa dedicação infunde esperança em toda a sociedade. Nos desertos da pobreza e da solidão, tantos pequenos gestos de serviço gratuito fazem florescer rebentos de uma nova humanidade. Aquele jardim que Deus sonhou e continua a sonhar para todos nós. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da igreja aqui no Brasil. É o boletim da CNBB, direto de Brasília. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta já já.